aí, pessoal, beleza? Hoje não é a Mari que tá comigo, hoje é o Celso ali, ó. Nós vamos a Santa Cruz, cidade vizinha nossa, vamos trocar os pneus da van. Eu vou explicando pra vocês agora quando chegar. Nós estamos aqui no posto. O pai vai comigo, agora é de manhã, segunda-feira. Vamos sair daqui e vamos lá pra borracharia. E quando chegar lá eu explico pra vocês. Esse é o pneu tamanho original. Não, o original tá lá. Ah, é. Ah, mas se não der, vamos fazer o que der, né? O homem tá passando um trabalho pra levantar a Malu ali, ó. Agora foi, achou o ponto ali. A gente achou que não ia dar pra caber o pneu que a gente tinha visto, mas vai dar. Vai caber o que a gente quer botar nela. Eles já estão desmontando um lá. Aí um já veio pro lugar, ó. A medida que a gente botou, ó, 225, 75 e 16. É o maior que a gente conseguiu fazer caber. O que tinha antes era um 215. É esse aqui, ó. Ó, dá pra ver aqui, ó. Ele fica no limite ali. Esse ali, até se ele tivesse com as agarradeiras boas, ele pegava no paralama. Daí esse aqui, como ele é 75, ele é um pouquinho menor. Ele vai cruzar muito perto aqui, ó. Mas eu acho que vai dar sim, não vai pegar. Olha só, passar muito pertinho, gente. Olha só. Mas não vai pegar. É isso que ficou cheinha, é que a gente não queria abaixar ela, porque senão ia abaixar a altura. E a gente já fez ela pegar embaixo em algum lugar que a gente andou. Aí com o original ela ia ficar mais baixa. Agora que vem a parte complicada. Vou fazer uma geometria nela que a gente nunca fez, eu só tinha feito com a cordinha. Agora vamos ver se dá, vamos ver como é que tá o desgaste das coisas ali, o que vai ter que ser trocado ou não. E aí, depois ela tá liberada. Mas olha aí, sapatinho novinho, ó. Bem garrudo. Coisa bem pertinho, ó. A outra também passava pertinho. Ah, ficou joinha, ficou bonita. A pneu largão. Pois é, acabei não explicando muito pra vocês ali na borracharia, porque bastante barulho, muita gente, eu não consegui gravar direito, né? Eu gravei pouquinha coisa. A gente acabou não fazendo a geometria da van porque deu um probleminha, tá? Mas isso já, a gente vai continuar o vídeo aqui, nós vamos fazer ela juntos. Mas só pra contextualizar, aqueles pneus que a gente tirou, a gente comprou usado quando a gente comprou a van. Ela veio muito ruim de pneu, a gente comprou aqueles pneus ali usados, a gente pagou, foi bem barato. A gente fez quase 15 mil quilômetros com eles, então eles renderam bem, né, duraram bem. Agora a gente trocou, esses ali são pneus de 10 lonas que a gente colocou, tá, pneu para carga. Os outros eram pneu de uma caminhoneta, então eu tinha que usar a pressão baixa, daí eles gastaram irregular, porque eu precisava usar na van no mínimo 55 libras, 60 libras de pressão no pneu. E o máximo admitido para aquele pneu, dizia na carcaça dele, era 50. Então eu não conseguia usar mais que isso. Então, dessa forma, eles acabavam gastando irregular e tal. Agora com esse aqui eu consigo botar pressão. Eles vão até 75 libras, diz neles ali. Até a carga admitida de peso por pneu é bem maior, né? E por que a gente não fez um alinhamento na Malu lá? Porque quebrou uma peça. Eu vou ali na van e vou mostrar para vocês. Mas é uma peça que ela não tem originalmente, que fui eu que fiz. Daí acabou que eu vou fazer mais uns reparos e vou acabar fazendo em casa, tá? Vou explicar pra vocês, deixa eu virar a câmera aqui. Ó, eu tô filmando o meu monitor aqui, mas olha só, isso daqui, ó, esse ajuste aqui é pra positiva e negativa da cambagem, a Malu não tem. Originalmente ela não tem, tu tem que entortar o chassi. E nela a gente instalou uma barra aqui embaixo, com dois parafusos, com duas porcas, né? Como se fosse um parafusão, que a gente puxa o chassi assim, aperta ele. E aí tu consegue ajustar isso. E foi isso que quebrou um lado. Eu vou ali na van, eu vou mostrar pra vocês agora em seguida. E esse ajuste aqui que tem que fazer, ó. Ele fez lá, mas ficou errado. Ela ficou puxando pra esquerda absurdamente. Agora eu vou explicar pra vocês por quê. Vou ali na van. Ó, tá aqui a van, os pneuzinhos novos, ó. Então aqui estão com os pelinhos ainda. A gente andou bem pouquinho com eles, tá? Mas por que deu errado o que ele fez? Pra fazer o alinhamento, lá ele põe uma régua escorada aqui no pneu de trás e no pneu de lá. Né? E daí aqui na frente vai uma máquina que prende aqui e projeta um laser lá naquela régua que ele põe. E aí tu ajusta dando o mesmo valor dos dois lados, ela tá alinhada, né? Só que o que acontece? A van tinha um problema aqui, ó. A Malu tava com esse eixo deslocado pra lá, entendeu? Tá vendo essa distância aqui? Desse lado era maior e do lado de lá era menor. Deixa eu voltar do lado de cá. Ó, agora vocês conseguem ver que tá igual, ó. Até tem uma leve diferencinha ainda. Porque o que acontece? Olha como tava as buchas da suspensão traseira.
a gente trocou, deixa eu voltar pro outro lado. A gente acabou aqui em casa arrumando essas buchas e trocando todas, que são as daqui, ó. Essas do jumelo aqui, a gente abriu e trocou. E essa aqui, ó. E sem contar que ali, ó, onde prende a mola, bem aqui, ó, tem umas porcas. Estavam todas frouxas, estava quase quebrando a mola e o eixo estava deslocado. O eixo estava atravessado assim, então isso fazia a traseira puxar para um lado e a frente ter que corrigir, puxar para o outro, ela andava de lado assim. Eu já tinha apertado isso uma vez e aí acabou frouxando de novo porque faltavam as arruelas. Eu vou colocar para vocês umas fotos porque eu acabei não filmando isso daqui, porque eu não ia fazer vídeo disso, mas o pessoal me pediu, eu vou fazer. Eu vou colocar as fotos dessa suspensão traseira porque não tem segredo da traseira, é só desmontar, trocar as buchas, tá? E botar de novo, são 12 buchas, né? Elas são metade. Vou botar, vocês estão vendo nas fotos aí. Limpa tudo, encaixa as buchas no lugar. Eu fiz os pinos novos aí, vocês estão vendo. Esses pinos que é o que trava a mola no eixo. As arruelinhas novas ali. E aperta tudo, esse não tem segredo, ela vai ficar certa. Não sei se vocês perceberam ali nas fotos, mas olha só, as buchas da suspensão traseira eram originais de fábrica da van. Tu viu o estado que estavam ali, né? Não tinha mais bucha, era só metade. Essa aqui rasgou toda pra sair, mas ela só tinha metade. Cara, uma van com 460 mil quilômetros, né? Isso marcado no velocímetro. Daqui a pouco ela tem muito mais, porque ela tava com o cabo arrebentado quando a gente pegou. Então não sabemos exatamente quantos quilômetros ela tem. E com as buchas original ainda. Outra coisa, não vai dar pra ver aqui, ó. Mas ela tem ali o símbolo da Mercedes aqui, ó. Ali, ó. E as lâmpadas do farol dela são originais de fábrica. E as buchas da suspensão dianteira que eu troquei um tempo atrás também eram originais de fábrica. Então ela recebeu muito pouca manutenção a vida toda. Por isso é que às vezes tu pega um carro desse, o pessoal fala muito mal, que tá muito ruim, porque realmente tá ruim, o pessoal não dá manutenção. Então até tu deixar ele em dia dá trabalho, né? Mas eu tava tendo problema na van ali que ficava afrouxando os grampos das molas, porque só tinha 2 arruelas dessa, que onde teria que ter 8, né? Só tinha 2, tava com arruela comum, nas outras vivia afrouxando. Aí eu fui atrás para comprar, encontrei, olha só o quanto a dela tá gasta. Olha essa aqui nova. E eu falei com o pessoal lá, eles disseram que se não usar essa, ela afrouxa mesmo. Tem que usar a arruela específica para fecho de mola. Então, agora eu vou colocar as 4 da Malu, as 8, né? 4 de cada lado. Agora não afrouxa mais. Aí agora vem a parte importante. A gente tem que alinhar as rodas da frente sem depender das rodas de trás. Isso é um pouquinho mais difícil, tá? Como é que eu vou fazer isso? Tem máquinas para isso. Deixa eu me sentar aqui. Só que eu não tenho uma máquina para isso. Eu não trabalho com isso, né? Vocês sabem, eu trabalho com eletrônica, informática e computação. Então o que eu vou fazer? Eu poderia construir uma máquina para isso. Até tô na ideia de construir uma baseada em laser e réguas. Mas não é o caso agora. Agora nós vamos fazer usando só uma trena. Aí nós vamos pro computador ali, mas eu vou explicar para vocês. Mas a ideia é torcer essa roda para lá ou para cá, as duas, né? De maneira a nós poder deixar a van dentro do que o fabricante diz. Então é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Só que eu fiquei de mostrar uma coisinha ainda pra vocês o que quebrou, né? Vou mostrar aqui. Ó, tá aqui a barra que eu falei, parece um parafuso, que vai até o outro lado lá, tá vendo? E tem uma porca em cada lado aqui e lá também. Quebrou essa solda aqui, ó, porque isso aqui fui eu que coloquei. Eu tinha feito uma solda muito ruim. Daí lá na hora, quando ele foi fazer força pra abrir as rodas, quebrou. Daí eu vim aqui pra casa e ressoldei, ó. Ó, pode ver que agora a solda tá bem mais robusta. Soldei todo esse lado e todo lado de lá. Agora esse aqui não vai quebrar mais. Ele tava quase certo lá quando ele fez, tá? Então, e eu só soldei agora aqui. Provavelmente ficou na configuração que ele deixou. Tinha faltado 0,15 décimos para ele ficar certo. Mas aqui, ó, a gente tem que garantir que ela tá totalmente em pé, tá? Mas eu ainda vou medir aqui, nós vamos pegar uma tabela ali e vamos comparar, tá? Agora nós vamos ali no computador e eu vou mostrar como é que nós vamos fazer isso daqui e quais valores nós vamos usar. Então, pessoal, esse ajuste aqui é que nós temos que fazer, tá? E esse aqui é só conferir, tá vendo? Mas esse aqui que nós temos que fazer que é o mais importante no momento. Como é que eu vou fazer ele? Olha só, eu desenhei ele aqui para vocês terem uma ideia. Aqui dentro de cada roda, né, a gente tem a borda do aro, que seria isso aqui, fica o aro, né? E aqui seria o pneu, que é a borracha. Olhando num corte, né? Como se nós tivesse atorado os pneus aqui. Como é que eu vou medir isso aqui? Olha só. Para garantir que ele tá reto, a gente pode pegar uma trena e medir daqui a aqui, tá? E daqui a aqui. Se der o mesmo valor dos dois lados, aqui, ó, medindo aqui e medindo aqui, dando exatamente o mesmo valor, a gente sabe que elas estão exatamente paralelas, tá? Então isso a gente zerou ela.
Só que tem um porém, veículos tração dianteira não podem ficar zerados, eles têm que ficar levemente aberto, levemente divergente, que é aberto. Por causa que quando tu acelera, eles tendem a se fechar, entendeu? Então, e qual é esse valor, né? E como é que nós vamos saber quantos milímetros tem que botar aqui? Então, vamos fazer isso aqui. Eu achei uma tabela na internet, vou mostrar para vocês. Ó, esta é a tabela, tá? Aqui fala de alguns veículos Mercedes. Isso aqui é um fabricante de máquinas de alinhamento, tá? Que vende para oficinas mecânicas e coisas do tipo. E aqui tem, ó, a MB 180D, tá aqui, ó. Vamos ver pelas colunas, ó. A primeira coluna é o camber, aqui embaixo, ó. A segunda é o caster e aqui convergência e divergência, a terceira. Então nos interessa essa aqui, a terceira, ó. De 1 a 3 graus div. Div é divergente, né? Abrindo assim, elas estão divergindo à frente delas, tá? Então de 1 a 3 graus. Mas aqui é milímetros, então nós vamos ter que fazer umas conversões, tá? E aqui, ó, nós temos também o camber, aqui, ó, que é a inclinação da roda, tá? O que acontece? É isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Isso aqui, ó. Tá vendo? Ela tem que trabalhar um pouquinho positiva, assim, ó, com as rodas levemente fechadas embaixo e abertas em cima, de 0,5 a 1 grau, tá? Que é ali do lado onde eu falei, que deixa ela completamente reta, porque 0,5 grau eu não vou conseguir fazer, né? E nenhum, assim, talvez eu até consiga medindo elas, né? Então a gente vai, primeiro nós vamos fazer isso aqui, depois nós vamos ver se a gente consegue mexer nesse outro, porque é aquela barra de baixo ali que tem que dar uma forçadinha, tá? Mas, então, eu fiz a tabelinha aqui, ó, deixa eu pegar aqui, olha só. Ó, tá aqui, essa é a tabelinha da MB 180. Eu tinha mandado no grupo aqui, tá? Que é no grupo das MBs, mas eu vou deixar aqui na descrição do vídeo esses valores, ó. Camber, o caster a gente não consegue mover, né? E a convergência. O caster é a inclinação que tem ali, deixa eu ver se eu consigo abrir uma imagem para vocês verem. Não, nem tem aqui alguma do caster. O caster seria isso aqui, ó. Tá vendo? A relação do sistema de amortecimento, que seria um pino que tem ali, mas a gente não vai mexer em caster, nem tem como nós mexer a Malu não tem esse ajuste. E esse ajuste aqui, ela também não tem, lembrando, ela não tem, eu vou ter que forçar depois, tá? Mas nós vamos trabalhar nesse aqui. Então, vamos fazer essa conversão agora, tá? Eu vou fazer uns cálculos aqui, para poder explicar para vocês. Então, pessoal, fiz os cálculos aqui à mão, para vocês entenderem qual é aqui a minha ideia. Olha só, a roda tem 16 polegadas, tá? Que é a roda da van. Então, 16 polegadas, convertendo, dá 406 milímetros, mais ou menos, tá? Estamos arredondando, ela é da 0,4, mas não quer dizer. E o raio, que é metade do círculo, né? Metade do diâmetro, 203. Por que isso é importante? Olha só, entenda que isso aqui é um transferidor, tá? Ele tem os 360 graus de ângulo, tá? E aqui ele tem 10 centímetros. Aqui, cada milímetro equivale a 1 grau, tá vendo? Nesse transferidor. Então, a nossa ideia é fazer algo parecido com a roda da van, só que ela não tem 10 centímetros, ela tem isso aqui, ó, tá? 40 centímetros. Então, como é que eu vou fazer? Eu peguei o perímetro, eu calculei o perímetro, para mim saber que se eu desenrolar essa roda aqui, ó, se eu pegar ela, marcar aqui, ó, tá vendo que ela tem esse risquinho aqui, né, ó? Opa, não deu foco. Eu marco aqui na mesa, tá? Aqui, aí eu rolo ela toda, assim, sem ela escapar da mesa, até aquele risquinho encostar de novo. Aqui, tá? Por exemplo, essa distância que ela percorreu é o perímetro. É se eu desenrolar o círculo, qual o comprimento que ele tem. Então, o perímetro a gente calcula assim, né? 2πr, tá? 2 vezes o raio vezes π. Calculei isso para o diâmetro da roda, para o raio de 203 milímetros, a gente chegou a um perímetro de 1.275 milímetros e meio. Vamos arredondar ele aqui, tá? Então, esse é o comprimento dela. E a gente divide isso pela quantia de graus que tem, que são 360. Então, cada grau vai ter 3,54 milímetros. Então, o que a gente precisa? A gente precisa deslocar, ó, de 1 a 3 graus. Então, nós vamos colocar lá perto do mínimo, perto de 1 grau. Só que esse 1 grau é a soma dos dois, tá? Então, a gente vai ter meio grau nessa roda, meio grau nessa roda, para te ter 1 grau no total da divergência. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou medir embaixo, na beira do aro, na junção do aro com o pneu, e vou medir em cima de novo.
e vou ajustando até que aqui em cima seja maior que o de baixo, entre 3 e 4 milímetros mais ou menos. Posso ir até 10 milímetros mais ou menos, que vai dar os 3. Esses 3 aqui, mas eu não quero deixar tanto. Então vamos deixar ela no mínimo ali e aí talvez eu vá ajustando depois. Então é isso que eu vou fazer, vou medir aqui e vou ajustando até ficar mais ou menos nisso aqui. Então agora o nosso próximo passo é ir lá para a van fazer isso. E se eu quiser mexer nesse aqui também, ó, é a mesma coisa. Só que daí eu vou medir embaixo e em cima. Só que daí como tem um motor no meio do caminho, é muito mais difícil de eu conseguir medir. Talvez eu não vá mexer nisso dali no momento, tá? Mas a princípio nós vamos fazer isso aqui. Então agora nós vamos lá para a van, vou mostrar ali onde é que eu vou ajustar e como é que nós vamos fazer isso aqui. Vamos fazer aqui, o pai vai me dar uma mão. Aí olha só, eu deixei as rodas bem retas, tá? Parei a van aqui, deixa eu deitar aqui embaixo. Ó, deixei as rodas bem retinhas, tá? Aquela lá também. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou frouxar isso aqui, ó. Ó, eu frouxo aqui, e aí eu giro isso. Conforme eu giro, por um lado ele aproxima, né? Ele vai juntar as duas pontas assim, e a ponta da roda vai para fora. Conforme eu giro para o outro lado, ela vai para dentro. Isso aqui eu teria que fazer metade de cada lado. O outro lado tem outro, não consigo filmar daqui, mas tem outro igualzinho a esse. Só que o do lado de lá tá travado, eu tenho que consertar, então eu vou fazer de um lado só. Como é pouca coisa, não é que eu precise fazer dos dois, tá? E aquele esquema, eu vou medir ali, ó, bem na borda do metal aqui e na borda do metal do lado de lá. E vamos dar aquele 1 milímetro de diferença para fora. Vamos medir aqui, vamos ver quanto é que ele tá agora. Olha só, pessoal, não conseguimos medir diretamente no aro porque vai bater na estrutura do carro. Daí a gente pegou uma referência do pneu. Ó, lá tá num friso e aqui eu vou medir no mesmo friso. Já que o pneu é novo, ele não tá deformado. Olha quanto deu aqui, ó. 158 com 3 milímetros. E o lado de lá deu 157 com 9 milímetros. Então ela tá 5 milímetros fechada à frente. Então agora nós vamos fazer até esses dois valores aqui, da diferença de 1 ou 2 milímetros lá. Por que 2 se eu tinha falado 1? Porque antes eu estava medindo no aro, que era 16 polegadas. Agora como está no pneu, é maior, a distância é um pouco maior. Mas então um pouquinho mais de 1 milímetro, ou até 2. Então vamos medir isso agora, e girando aqui até dar essa medida. Ó, pessoal, girei ele lá, deixei o outro lado 158 milímetros cravado. E aqui, ó, 158 com 2 milímetros, ó. 2 milímetros. O pai tá segurando lá do outro lado. Então é isso, vamos só apertar ali e deu. Tá certo já isso aqui, pelo menos por enquanto. Então essa etapa tá pronta. Aí eu aperto aqui, ó. Já dei uma apertada nesse para não sair mais do lugar. Apertar o outro, só que agora a chave essa aqui não entra, porque ficou pertinho aqui. O pai foi pegar a outra para mim lá. E daí esse alinhamento por enquanto é isso. Aí vamos ver se ela vai ficar puxando para um lado ou outro. Mas a princípio eu acho que não. Então essa parte deu. Aí eu já vou aproveitar que eu tô aqui, vou engraxar ela, né? Aqui tem um biquinho engraxador, ó. Ó, ali tem um. Daí tem outro aqui em cima, ali, ó. Tá vendo? Aqui. E do outro lado tem outro. É 3 de cada lado, já vou engraxar ela, que faz tempo que eu não engraxo. Aquela revisadinha básica. E por que que eu não mexi aqui, ó? Na inclinação aqui? Porque esses ajustes são feitos com veículos sem peso, sem carga. E isso daqui, ó, ele fica com a parte de cima para dentro, ao oposto, para fora, porque quando ela aperta com o peso, as rodas tendem a se abrir. E o que acontece? Como ela tá zerada e ela tá com o peso, então não tem como eu ajustar certo, então eu vou deixar no meio do caminho, que é zerado, porque ela já está com o peso. Se ela tivesse vazia assim, daí eu ia colocar no padrão que diz lá, porque aquilo lá é para tu ajustar, né, naquela tabela, com ela vazia. Isso aqui também eu teria que ajustar com ela vazia, por isso que eu coloquei só 1 milímetro, 2, que eu poderia ir até quase 10 para botar 3 graus, porque ela já tá com peso, então é isso que eu tô considerando, sabe? Eu vou dar uma conferida mais aqui com o goniômetro, que na verdade é tu pegar, pode ser essa bússola do celular que tem um nível, que diz quantos graus tá, calibra ele na parede bem retinho, bota uma tabuinha aqui e mede. Mas eu vou apertar ali e vamos engraxar. E eu ainda tô deitado aqui embaixo da van, pessoal. Tá a engraxadeira de pendurada aí, ó. Vou virar a câmera aqui só para mostrar para vocês e explicar mais algumas coisinhas. Ó, a engraxadeira tá conectada aqui no último que eu acabei de engraxar. Eu uso essa engraxadeirinha manual, que é da Betoneira. Eu comprei esse cabinho aqui, deu 20 pila. Comprei pela internet. Aí ele fica preso, já engraxei todos, esse aqui é o último. Dá pra ver a graxa saindo aqui, ó. Vou ver se eu consigo apertar com a mão aqui, ó. Ó, vou ver se ela se move. Tá ficando um pouquinho fora de foco. Tô muito perto. Aí, ó. Não vou conseguir com a mão só.
Mas dá pra ver que se moveu um pouquinho. A graxa tá saindo ali, ó. E isso eu faço em todos, até a graxa sair. O que eu tava falando aqui do lado de cá do alinhamento, que ele não gira. Esse pivô aqui tá travado nessa rosca. Aqui onde eu botei a chave e tentei girar uma outra vez e não foi. Aí eu vou ter que tirar, soltar aqui, ó. Tá, essa parafuso aqui, esses dois. Aí sai esse braço. E eu consigo desrosquear desse. Aí sai esse aqui junto com o braço. Porque isso aqui tem um cone Morse aqui, tem que bater e eu não quero bater. Aí eu tiro fora, daí a gente troca. Porque olha como é que estão eles, ó. Então isso aqui é um motivo de eu fazer o alinhamento aqui e não levar lá. Porque como os pivôs estão ruins, não adianta eu fazer um alinhamento tão perfeito que vai sair de novo, entendeu? Não vai ficar 100% certo, eu tenho que trocar eles. E eu já tenho combinado lá com o pessoal da Joel Pneus, que foi onde eu fiz a troca, de fazer esse alinhamento lá. Então eu fiz agora só para não desgastar os pneus demais, mas mais tarde, quando eu trocar esses pivôs, eu vou levar ela lá e fazer corretinho na máquina. Nunca tô cansado de ficar aqui embaixo. Então eu fiz o vídeo mais para mostrar para vocês que tem como fazer, ó. Eu fiz da roda dianteira, né, usando a trena, sem depender das rodas traseiras. Ainda que eu medi pelo pneu e ele pode ter alguma deformidade, o ideal é medir no aro, né, ou prender uma régua de cada lado, parafusado aqui, ó, de lado assim, ó. E aí tu mede nas pontas da régua, fica melhor ainda, tá? Só tem que calcular aquela questão do raio, que é do centro daqui até a ponta da régua que tu botar, quantos milímetros dá para te calcular ali, né, quantos milímetros tem que se deslocar. Mas a princípio tá isso. Eu conferi aqui, ó, a inclinação da roda. Ela tá zerada. Deveria estar um pouquinho, né, como eu falei ali, como eu mostrei na tabela. Mas eu não tenho como fazer aqui, porque eu preciso de um piso que a roda possa deslizar de lado. Então é um pouquinho mais difícil fazer esse ali. Mas dá pra fazer. Então eu quis mostrar pra vocês que tem como fazer em casa, com cuidado, com detalhes. Se tu faz isso no carro, qualquer veículo. O princípio é exatamente esse. A máquina só serve para tu conseguir ver esses valores com mais precisão, mas o princípio é esse. Então, acho que foi um videozinho meio curto, mas de mecânica, mas tá aí uma dica que vocês podem fazer o alinhamento dos carros de vocês em casa aí, até levar num mais detalhado, né? Ou se tu fizer com muito capricho, tu consegue fazer em casa e fica até melhor que o da máquina. Até se tu conversar com alguém que trabalha com isso, inclusive o Joel lá da Coisa dos Pneus falou, cara, se tu fizer direitinho com a linhazinha, tem como botar uma linha e tal, fica até melhor que o da máquina. Ah, eu tô na beira da rua, achei que tava me chamando. Então, é isso, pessoal. Valeu. Comenta alguma coisa aí, nem que seja pra reclamar, pra dar um engajamento, mas comenta aí. Valeu, pessoal. Segue o baile.